Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de Pet in Europe, ou melhor, Pet na Europa. Eu resolvi fazer o vídeo em português porque eu acredito que esse conteúdo interessou muito mais a minha audiência brasileira do que a minha audiência americana. So, if you speak English, I'm sorry, but at this time I'm going to do in Portuguese, but you can keep with the content looking at the subtitles, ok? Bom, eu sou a Patrícia Menegotto, Brand Experience Designer, e eu gosto de dizer que eu sou curiosa pelo desejo humano de se conectar e descobrir. Esse é um vídeo de introdução de como surgiu a ideia, de como a gente se planejou, se a gente planejou por conta, agência de viagem. Então vem junto que tá super legal. Eu quero voltar um pouquinho no tempo para explicar exatamente qual foi o meu maior motivo que eu viajei para a Europa. Eu morei quase a minha vida inteira em Joinville, Santa Catarina. Porém, com 22 anos, eu resolvi mudar para São Paulo para ir atrás dos meus sonhos. Afinal, eu trabalhava apenas com eventos corporativos e a maioria dos eventos acontecem em São Paulo. Quando foi 2018, com 27 anos, quase então 5 anos depois, eu me mudei para São Francisco, nos Estados Unidos, ou muita gente conhece pelo Vale do Silício. Por que eu tô te contando isso? Justamente porque a minha mudança para os Estados Unidos foi um período muito difícil para mim. Porque, principalmente em 2018 no Brasil, a minha carreira foi assim um boom. Eu viajava praticamente toda semana a trabalho. Eu tava com vários eventos, vários clientes. E até antes de eu me mudar, 2 dias antes de eu me mudar, eu terminei uma feira que eram para 500 pessoas, 3 dias de evento. E aí, depois desses 2 dias, o que aconteceu? Eu me mudei para os Estados Unidos. Foi como minha vida tivesse mudado do avesso. Eu cheguei aqui e as conexões que eu tinha feito não valiam. A faculdade que eu fiz, ninguém conhecia. Várias empresas que são incríveis no Brasil, aqui ninguém conhecia. Então, quando eu saí de uma vida super agitada para chegar aqui, e eu simplesmente achar que as coisas iam acontecer e eu me cobrava por estar num lugar onde muita gente sonhava em estar, o Vale do Silício, e eu não estava aproveitando. Então, o que eu fiz de errado? Eu não tirei um tempo para me reconectar e para entender a cultura, entender como as coisas funcionam aqui e me reestabelecer novamente com calma. Depois de muita terapia, depois de muito apoio, depois de muitas descobertas, a vida começou a melhorar. Então, eu me mudei no final de 2018. Começo de 2020, as coisas começaram a andar e pum! Coronavírus falou, hi my friend! Ou seja, as coisas pioraram muito. Afinal, quando você tem uma pandemia, quando você tem uma crise financeira, marketing é uma das coisas que são a primeira a se cortar. E foi quando meio que começou a minha segunda onda da depressão e das dúvidas de se eu era capaz. Enfim, eu ainda vou fazer um vídeo sobre a minha vida empreendedora se vocês quiserem, então falam que sim, comentem aqui. Mas eu tô abrindo isso tudo para contar para vocês que eu, aqui, presa nesse lugar, nessa área onde eu morava, nessa área incrível, eu não tava conseguindo me reconectar, eu não tava conseguindo me descobrir e florescer novamente. Então, quando o Kevin veio com a ideia de morarmos fora, foi durante esses 3, 4 meses, foi em abril de 2020. E aí foi quando a gente começou a planejar e em maio de 2020 a gente comprou nossa passagem para ir em julho. Nosso roteiro era Portugal, Espanha, França e Turquia. A Europa comentava que eles iam abrir final de junho, no primeiro dia de julho, então essa foi a nossa primeira vez que a gente comprou a passagem. Quando foi chegando, né, perto da data de a gente ir, que era final de junho, eu tive que cancelar a passagem e comprei uma novamente para ir em julho. Como a Europa estava nessa abre e não abre, eu comecei a pesquisar países que já estavam abertos e países que aceitavam estrangeiros. E a Turquia, naquela época, estava assim totalmente aberta. Então a gente resolveu comprar nossa passagem para a Turquia e nossa volta por Portugal. Foi então que no dia 9 de julho de 2020, estávamos embarcando para Turquia. Uma curiosidade que várias pessoas me perguntaram é que o avião estava super vazio. A gente conseguia deitar cada um numa fileira e aproveitar a viagem super tranquilamente. Claro, a gente tinha que usar máscara, né? O voo todo, a gente tinha
lenços pra gente limpar nossa mão e limpar as poltronas toda vez que a gente sentava num novo lugar. Voltando ao planejamento. Então a gente começou a planejar nossa viagem em abril de 2020. A gente foi em julho de 2020. Então não, a gente não planejou com muita antecedência, mas a gente se sente confortável dessa maneira. Eu tenho uma amiga que ela vai tirar um ano sabático viajando pelo mundo e ela vai continuar trabalhando remotamente para o Brasil. Ela começou a planejar, se eu não me engano, foi agosto ou setembro de 2020 para ir em janeiro de 2021. Ela se sente mais confortável planejando. Então, novamente, você tem que entender como você vai se sentir confortável e se para você tá tudo bem você ir sem planejar ou se você tem que planejar. Isso parece bobo, mas é muito importante você se sentir confortável. Claro que a gente não foi assim, né, na louca, ai, beleza, beijo, amiga, tchau. A gente teve sim um planejamento em curto prazo. E como é que eu comecei a pesquisar? Eu colocava no Google para pesquisar valores das acomodações na Turquia, que era onde a gente tinha nosso primeiro lugar, valores de comida, então eu ia lá no Google e colocava quanto custa em média comer na Turquia, ou quanto custa em média supermercado na Turquia. Ou eu também via assim, áreas da Turquia para ficar com orçamento médio, bairros legais para ficar com orçamento alto. Não sei, isso depende do seu orçamento. Então, eu peguei um papel, coloquei todas essas pesquisas que eu fiz, peguei também nosso custo que a gente tinha mensal aqui e comecei a fazer cálculo. O que eu cheguei foi que a gente tinha $150 para gastar por dia, ou seja, $4.500 por mês. Aí aqui, então, você vai fazer a sua pesquisa, vai fazer uma conta que fica confortável para você e você vai começar a monitorar quando você viajar. Eu monitorei por um aplicativo que se chama Travel Spend. Eu achei ele super dinâmico, gratuito, eu usei a versão gratuita. E o legal é que você consegue então colocar assim o seu orçamento por mês. E todo dia eu ia lá e colocava assim, acomodação, sei lá, $50, comida, $20. Aí podia colocar transporte, turismo, você pode colocar várias seleções do que você gastou. Isso é legal porque você consegue monitorar para ver aonde você está gastando mais e se você tiver que economizar em tal lugar que você precisa. E por que comecei a monitorar por dia? Teve dias que a gente ficava em casa, porque a gente estava trabalhando. Então eu sabia que naqueles dias a gente gastava praticamente nada. E quando a gente saía final de semana, a gente gastava mais. Então assim, tinha dias que eu gastava muito menos que 150 e tinha dias que eu gastava mais que 150. Porém, eu estava dentro do meu orçamento. E aí toda vez que eu ia adicionando esses valores, o meu valor mensal, que era o meu objetivo, ele ia dizendo, ó, você ainda tem, sei lá, $2.000 para gastar para chegar no seu 4.500. Então eu achei uma forma super prática de conseguir monitorar o quanto poderia gastar. Outra coisa legal desse aplicativo, que tem na versão gratuita, que é que eu compartilhei com o Kevin essa carteira, vamos chamar assim, a carteira onde a gente gastava. Porque quando ele gastava alguma coisa, ele adicionava lá. Então aparecia na mesma conta. Então se você está viajando com algum parceiro, é bem legal essa opção de vocês compartilharem essa carteira que vocês têm. Outra pergunta que surgiu durante esse nosso planejamento é se a gente contratou o seguro de viagem. Não, a gente não optou por pegar um seguro viagem essa vez, até porque alguns países nem estavam abertos. Então, assim, a gente nem sabia muito para qual país a gente ia ou não ia, e a gente também resolveu assumir esse risco. Então, de novo, se você se sente confortável, tá tudo bem você pegar. Uma outra pergunta foi se a gente pegou a agência de viagem. Não, eu nunca contratei, se eu não me engano. Acho que não. Agência de viagem. Eu sempre fiz por conta, eu sempre pesquisei, eu sempre marquei restaurantes que eu queria ir, lugares que eu queria ir. Até porque eu gosto de também fazer os roteiros com calma. E assim, se num lugar eu tô gostando mais, eu fico mais. Se em outro lugar eu tô gostando menos, eu posso ir embora. E eu não dependo, sabe, de um grupo, de horário pra seguir. Então a gente faz as coisas assim, no feeling mesmo. Como a gente tá se sentindo, a gente vai. Bom, esse foi o primeiro vídeo, Pat in Europe.
Eu espero que você tenha gostado desse overview, dessa introdução de onde surgiu a nossa ideia de se aventurar na Europa. O próximo vídeo vai falar um pouquinho de como a gente escolheu o Airbnb, como a gente escolheu cidades, restaurantes, como arrumei a mala. Então fica ligado, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta. Eu quero saber se você gostou desse vídeo, se você não gostou, se faltou alguma informação ou outras curiosidades que você tem e que ainda tenho muita pergunta para responder. Me segue lá no Instagram também para ficar ligado em todas as novidades e saber de outras experiências que estão por vir. Beleza? Muito obrigada e até mais!